Bom, voltamos aqui ao nosso segundo bloco. A pergunta que o pai Ronaldo fez é se alguém conhece, não sei se está certo, tá? Você pode me corrigir a pergunta. Se alguém conhece o fundamento do elemento que as entidades usam na cabeça. Foi isso, pai? Isso. Tá vendo neles, ó? Ela tá fazendo assim. Pois tá. É meu neném, que fica contente. Me desculpa, né? Pode fazer. Fica fazendo... Aqui é que nem terreiro de Umbanda. A gente pede silêncio, mas nunca fica. Todo mundo faz. Me desculpa, que ele tem. Não precisa desculpa, não. É muito Agora bom. fica contente, vai ficar né? pronto para chorar. Não, é muito bom ver criança. O barulho de criança é melhor do que de TV. Valeu, obrigado. Pode falar, pai Ronaldo. A sua pergunta realmente. Refazer a pergunta aí. Então, eu gostaria de saber se vocês sabem o fundamento, porque, por exemplo, um preto velho usa chapéu, um baiano, o seu Zé Pilintra, os Exus usam cartola, tem baiana que usa aquele pano na cabeça. Eu gostaria de saber de vocês se tem algum fundamento, se vocês sabem o fundamento disso. Luana. Oi, Alex, boa noite. Bom, então, até onde eu sei, não sei se está certo, tá? É para fazer uma firmeza maior do chakra frontal e chakra coronário, tá? Tanto como uma proteção para o médium, quanto como uma firmeza maior na incorporação do guia. Até onde eu sei. Para meu conhecimento, são axés ganhados por eles. E é como o jeito de poder pitar, de poder falar, logo que eles confirmam a chegada, viu? São axés. Presentes que eles ganham. O que mais? Além de uma proteção para o ori, do médium, ele também é usado como um elemento de trabalho. O boiadeiro, que não existe, aliás, ele é a única entidade aqui no terreiro que usa um chapéu. E quando alguém pede alguma coisa para ele, dependendo do pedido do prefeito, ele pega o nome da pessoa e coloca dentro do chapéu. Né? Dentro do chapéu e depois coloca na imagem dele. Como ele está trabalhando com o chapéu que vai na cabeça, ele está trabalhando o ori da pessoa que fez o pedido. Aí pode ser fé, aí pode ser transtornos, pode ser várias coisas que a pessoa está passando. Ela pode acreditar que seja por um outro motivo, mas ele está vendo espiritualmente que o problema dela pode ser uma relação à fé. Que os caminhos dela estejam fechados porque a fé dela está meio que abalada. Então, ele coloca o nome da pessoa no chapéu e coloca em cima da imagem dele, pede para deixar certo tempo lá. Depois a pessoa volta e fala, melhorei, mudou as coisas para mim, não sei porquê. E será, né? É coisa de boiadeiro, é o mistério do chapéu. Né? Às vezes faz uns cruzamentos no chapéu também, coisa dele, põe o nome da pessoa ali, e passa um tempo, a pessoa volta e agradece o que foi feito, mas é um mistério da entidade. Neide. Neide, ela tá acompanhando, Neide? Só ficou a imagem dela. Bom. Maurício está dirigindo. Deixa ele dirigir, senão ele vai bater o carro lá. Nossa! Vai tomar uma multa aí. Dona Valquíria. Para mim é para proteção da cabeça, proteção dos médios. A gente nunca sabe quem está entrando dentro do terreiro. É proteção para os médios que estão trabalhando dentro da casa. Bom, eu anotei chakra, que a Luana falou, chakra frontal coronário. O axé, que a Neris falou.
A Erci falou sobre o trabalho que são realizados no Ori, daquele consulente, certo? Certo? Às vezes eles fazem trabalho no Ori do consulente. E a Valquíria falou sobre proteção da cabeça, proteção da coroa mediúnica do médico, que nunca se sabe quem entra no terreiro. Sim. Agora, pode falar, pai Ronaldo, que eu não vou dar meu palpite, todo mundo. Se eu juntar um pouquinho de todos aqui, eu acho que está perfeito. É isso que eu ia falar. Se você juntar tudo que o pessoal falou aí, meu, não tem outra coisa, porque é o seguinte, o chakra frontal é onde? Na cabeça, tá? Sim. O chapéu na cabeça vai proteger o Ori, tá? Fora isso, o chapéu ele não é só usado para proteção do Ori, como disse o Erci, tá? Tem, às vezes, alguns trabalhos que o seu Zé faz que ele coloca papel dentro do chapéu dele, entendeu? Então, não é só também para proteção do Ori. É uma infinidade de coisas, entendeu? Então, quer dizer, todos que falaram aí estão cobertos de razão. Mas foi o que o pai se falou, ele coloca às vezes nome das pessoas dentro do chapéu para trabalhar o Ori do consulente, né? A cabeça, também. Não já do próprio médico. E tem gente que às vezes nem pensa nisso, né? É os mistérios que tem ali, naquele elemento que é o chapéu, o boné, seja lá o que for, né? E eu ia falar, nossa, cabeça esquecendo. Tanto é importante essa questão da proteção do chakra. O pessoal pensa muito no chakra coronário, o chakra frontal. Ele protege sim também o chakra frontal. Tanto é que no nosso corpo físico, eu trabalho nisso, eu estudei, e a gente pergunta muitas vezes para as pessoas qual é a finalidade da nossa sobrancelha. Ué, você tem sobrancelha para quê? Qual é a finalidade dos nossos cílios? Sim. Proteção. Proteção, sim, mas antes de... Então, vocês me desculpam o negócio, mas eu tô ferrado. Para vocês verem, né? Gente. Para proteger o que é mais sagrado no nosso rosto, que são os olhos, né? Você pode ficar mudo, legal, você pode ficar sem olfato, tudo bem, é ruim, mas ficar sem visão é algo muito difícil para uma pessoa. Então, geralmente, há impurezas que vêm do ar, a sobrancelha e os cílios são justamente para proteger nossa sagrada visão. Assim também é a função do elemento o chapéu. Ela tem a finalidade de proteger o chakra coronário, que é o mais importante, que vem da energia vital, e o chakra frontal, que é referente à nossa mediunidade. No momento da incorporação, muitas vezes as entidades utilizam esses elementos para que possam proteger a mediunidade, a vidência, a clarividência, a intuição, tudo que refere-se à mediunidade no chakra frontal. Por isso que muitas vezes as entidades, elas pegam, eu já vi isso, né? Pegam o elemento, o chapéu, batem no chão e batem aqui e colocam. Batem na fronte, né? E colocam o chapéu, a boina, seja lá o que for. Ele está consagrando os dois chakras que estão relacionados à incorporação e à mediunidade. Pode falar aí, parece. Nós temos um chakra também, um outro ponto de força, próximo da nossa cabeça, que ele é pouquíssimo falado dentro da religião de Umbanda, que é um chakra próximo aqui da nuca. Um pouquinho abaixo aqui da nuca, fica entre a cabeça, o tronco e a nuca. Eu não lembro se é a glândula pineal ou se é a hipófise, alguma coisa desse tipo. Esse daí. Se não me engano, é chakra umeral. Esse aí, Luana. Isso, chakra umeral. E o chapéu, dependendo do tamanho do chapéu, também protege essa glândula. Exatamente. Exatamente, protege essa glândula. Eu percebo aqui que a gente... Alguém gritou aí. Eu percebo, as entidades, quando dá passe no consulente, ela aperta esse chakra umeral. Passa ali a mão, faz alguma coisa ali, cruza, né? E depois a pessoa fica bem. Mas você percebe claramente que as entidades trabalham também esse ponto umeral. E o chapéu protege esse ponto também. Para você ver que, já não fugindo fora do tema, para vocês verem a importância que tem um elemento, quanto tempo nós levamos para falar só de um elemento, sem falar dos outros elementos, como o charuto, a bebida, a capa, e muitos médiums se deixam levar pelas aparências
que é a utilização desses elementos para chamar a atenção do consulente. Isso é a vaidade sendo exercida. Tá? Chamar a atenção. Geralmente eu pergunto para a médio de desenvolvimento que está utilizando o chapéu, ou seja lá qual for a vestimenta, você sabe o fundamento disso antes de começar a usar? Não, eu só sei que a entidade pediu. Tá. A pessoa ela vai até incorporar a entidade e eu vou perguntar para a entidade. Olha só para onde eu vou. Eu corro esse risco de chegar e perguntar para a entidade. Por quê? Porque o médium ele está em estado de alterado de consciência, está consciente ali, né? Subconsciente, semiconsciente, seja lá o que for. Então o que acontece? Se ele não consegue captar a mensagem do significado daquilo, sabe, ele não está dividindo a incorporação. Muitas vezes pode levar isso ao animismo. Não vou nem chegar a falar sobre mistificação. Mas ele começa a trabalhar de uma tal forma que não sabe os fundamentos. Então é necessário que ele compreenda, estude, saiba o que... todas essas ferramentas para que se utilize de forma adequada. E não deixe que a vaidade, essa vaidade, esse sentimento de poder, né, de beleza, tome a frente. Porque, como o pai Ronaldo falou, nem sempre ele se torna, ele assume isso. A própria assistente fala para o médium, olha, sua entidade é linda, é maravilhosa. O próprio consulente trata o médium como um super médium. E às vezes o médium está trabalhando direitinho, sabendo todos os fundamentos, mas isso vai minando o médium. Quando chega um ponto, o médium ele é testado, e aí ele pode passar por uma aprovação dessa questão da vaidade e do ego. Tem essa questão muito importante da vestimenta, dos resultados das consultas. Quantas vezes a pessoa sofreu por algum problema, foi elogios. Temos os presentes, que nós já falamos aqui. E eu fico eternamente feliz com as entidades quando as pessoas conseguem atingir seus objetivos, mas não porque a entidade fez, não porque a minha entidade fez, não porque as entidades da casa, daquele terreiro, são fortes, mas sim porque a pessoa fez e por merecimento ela recebeu aquilo. Agora, tem situações em que até a própria casa é o ego ou a vaidade em conjunto. Aqui nessa casa as entidades são excelentes, elas trazem resultado na vida das pessoas, as pessoas estão aqui porque as entidades aqui são fortes. Isso já é a liga é a liga dos médiuns, super médiuns, né? Onde você não encontra um super médium, você encontra vários super médiuns. Né? Não é só o médium, também dirigente, que o dirigente, muitas vezes, alguns até se colocam de uma forma como se tivessem mais poderes do que os próprios médiuns que estão ali na corrente. Eu queria até mesmo fortalecer a questão daquele assunto da perda da suspeição da mediunidade, porque o livro dos médiuns, que muitas vezes as pessoas criticam em falar desse livro, dentro da religião de Umbanda, eu não sei porquê, até mesmo porque a gente lidar com mediunidade, a gente está lidando com espíritos, a gente está falando e transmitindo informações do plano espiritual, do plano astral, por que não estudar sobre o que é mediunidade, né? Quem estudou mais mediunidade do que Allan Kardec? Acho que, né? Quem trouxe tudo isso? Allan Kardec. Então, se a gente está praticando a mediunidade dentro do terreiro ou fora do terreiro, a gente precisa estudar isso. Né? Então, tem pessoas que deixam de lado esse estudo porque não faz parte dos fundamentos da Umbanda, dizem que não faz parte dos fundamentos da Umbanda, mas acabam se deixando levar, acabam perdendo, ou, como o livro fala, não chega a ser a suspensão por um tempo determinado pelo plano espiritual. Esse médium deixa de então receber as entidades, deixa de receber a transmissão, essas informações do plano espiritual, e passam a falar por si próprio. Acabam não sentindo nada. Fala lá, pai, Ronaldo. Ele vai muito além disso. Vai. É perda parcial ou total da sua mediunidade. Total. Tá? Então, tem que tomar muito cuidado, porque uma vez foi falado isso daí lá no terreiro, tá? Foi falado isso daí lá no terreiro e não levaram muito a sério, não. Não, eu nunca... Aí eu sempre falo assim, vai lá ler o livro dos médiuns, vai ler o livro dos espíritos,
Quem é que vai? Não vai. Sabe por quê? Porque muita, como que eu posso dizer? Muita informação difícil de se entender. Mas você não pode ler uma vez só, meu querido. Você tem que ler 2, 3, 4 vezes para você entender. Tá? Agora, o pessoal não vai, não quer ler, entendeu? Aí, quando você fala alguma coisa ou a entidade fala, isso aí não existe. Eu já vi um monte de vídeo aí no YouTube, tá? De gente que falou, não, isso daí é impossível. Inclusive, eu mesmo coloquei no Facebook, tá? Toda a pergunta número 220. Falei, para quem acha que é impossível, tá aqui. Não é impossível. Perda total. O médium fica praticamente, ele tem que. Ou ele finge estar incorporado para não passar isso para as pessoas, né? Olha, de uma hora para outra passei a não sentir mais a vibração das minhas entidades. E infelizmente, tem médicos que, com receio de falar isso para o dirigente e de ser suspenso da corrente ou ser apontado os seus erros, logicamente que isso só pode acontecer quando o médium ele desvirtua totalmente do objetivo da sua mediunidade, do objetivo da função da mediunidade. Quando ele desvirtua, ele sai, as questões morais, ele deixa de lado tudo isso e começa a vivenciar várias questões também, né? Não é só a vaidade, o ego, não. São dia a dia. Quando no dia a dia ele deixa de ser aquela pessoa que ele deveria ser. Ele passa a maltratar as pessoas, ele passa a xingar, ele passa a pensar negativo, passa a querer vingança, aí no terreiro ele é um santo, né? Então, com o tempo, ele vai perdendo, ele vai deixando de sentir a vibração das entidades, vai se tornando neutro, e aí, com medo, ele acaba o quê? Acaba mistificando. É o que muitas vezes eu acabo falando, é aquela mistificação sem maldade. Pelo fato do medo de chamar a atenção. Mas você acha que o terreiro permite que isso vá adiante? Lógico que não. Lógico que não. Com certeza, vai chegar um momento em que esse consulente, ou que este médium, acaba falhando, e aí sim ele é retirado da corrente para tratamento. Nunca o médium é retirado para expulso do terreiro, porque ele tem que entrar em tratamento. Pode falar, Ronaldo. Desculpa discordar de você, mas eu não vejo mistificação sem maldade. Não vejo. A partir do momento que você começou a mistificar, alguma coisa aí tem. Se fosse sem maldade, você chegaria no dirigente e falava, meu irmão, não estou sentindo. Então, vai de médio para médio, porque tem médios que fingem estar incorporado para não ter que passar aquela vergonha de falar que não estou sentindo nada, porque até anos atrás aí eu estava trabalhando com a entidade. Eu estava trabalhando, a entidade vinha, incorporava, dava... Agora, a pessoa, não o dirigente, mas a pessoa, ela sabe, ela percebe que não tem mais a entidade ali do lado dela. Ela não está sentindo vibração. E aí, para não deixar a coisa meio que no vão, ele acaba fingindo. Isso é 1 ou 2 vezes. Depois, ele não aguenta aquilo. Porque, tem pessoas que me perguntam, às vezes, eu não sei se sou eu ou se sou a entidade, mas às vezes parece que sou só eu. Né? Eu não estou falando que ele está mistificando, pode ser até um animismo. É a questão de... Mas aí, Alex, quando a pessoa chega e fala, às vezes eu não sei se sou eu ou se é a entidade, tem que bater palma para ela. Exatamente. Tem que falar assim, parabéns, parabéns, você é um cara que não vai mistificar. Exatamente. Agora o cara não fala, tem médicos que não falam. Mas aí é maldade, é maldade. Aí vai passar uma pessoa com um cara assim, e aí? Mas tem que avaliar. Vai do dirigente cuidar disso aí. Isso, vai do dirigente orientar os seus filhos, os seus médiums, os seus representantes. Por quê? Porque o médium, quando ele está na corrente, ele fica perdido. O desenvolvimento, então, nossa, ele não sabe o que faz. Eu já vi muitos que não falam pelo simples fato de terem medo de serem chamados a atenção, sendo que ele vai ser tratado e não vai ser chamado a atenção. Olha, pai, olha, mãe, eu não estou bem, eu não estou sentindo, eu não estou vibrando, alguma coisa está acontecendo. Ótimo, vamos tratar de você. Por quê? Porque as suas qualidades mediúnicas podem estar bloqueadas por alguma coisa que você está passando ou vibrando. Agora, é a questão do médium ser humilde nesse ponto de chegar e abrir, né, saber que isso faz mal para ele, dele se fechar. Mas tem médios que vão se deixando levar, vão achando que podem levar a situação e acabam perdendo totalmente a suspensão. E aí o terreiro, por ter energia própria, um terreiro de
bom, que realiza um bom trabalho, não vai permitir que esse médium siga em diante. Acaba sendo muito apontado isso. Pode falar. Eu já cheguei a falar uma certa feita aí para a Valquíria abrir os trabalhos, que eu não estava me sentindo confortável, que eu não estava sentindo vibração ainda. Ela abrisse os trabalhos, porque eu ia esperar até que o Wi-Fi pegasse e eles viessem, entendeu? Mas se eu for falar por mim, eu prefiro muitas vezes falar para o dirigente. Eu não estou sentindo. A semana passada eu estava sentindo tanto que eu falei, tem tanto tempo que eu não incorporo que eu tive que largar o atabaque e pedir permissão lá para o meu pai de santo e falar assim: olha, eu quero ver a passagem para o meu preto velho, porque eu não estou aguentando segurar. Não porque ele está querendo invadir, não, mas é porque eu estou precisando. Eu sinto que eu quero. Eu quero dar a passagem para ele, porque eu me sinto bem quando eu estou com ele. Faz tanto tempo que eu não incorporo que eu preciso sentir essa vibração. Então, tem momentos que eu estou atrás do atabaque que eu não sinto a vibração das entidades se aproximando por respeito ao toque. Mas aquele dia eu estava sentindo. Então, vai de pessoa para pessoa de chegar e falar para o seu dirigente, confiar nele. E fala lá, esse que você levantou a mão que eu vi. Não, esse é o que o pai Ronaldo acabou de falar. Aconteceu comigo aqui também. Eu tenho labirintite. De vez em quando ela me visita. Eu não tomo remédio todo dia também. Então, quando ela vem, eu tomo remédio. Né? E numa gira de cigano. Não, medicamento. Eu tava na gira de cigano, eu tava muito tonto, cara. Você não faz ideia. A labirintite, você tá parado e as coisas estão girando. Né? É uma coisa. Foi pior que bêbado. Aí, se é um médico que não sabe que tem labirintite, ele vai falar: nossa, mas meu marinheiro vem toda hora, mano. Mas você falou uma coisa também muito legal, porque a suspensão em perda da mediunidade, ela também pode estar relacionada à saúde do médium, a medicamentos. Sim. E às vezes ele deixa de sentir porque não está com a saúde bem. Não só pelo ego, pela vaidade, por ser o super médium, porque exagerou, extrapolou a mediunidade, foi lá e cortou isso dele. Aí pergunta, por que corta isso? Porque o médium que está saindo fora dos limites, ele pode arriscar a vida de uma pessoa. Ele pode, de repente, prejudicar a vida de uma pessoa. Então é melhor que seja cortado isso, para que ele não venha prejudicar nenhum consulente. Ele tem que primeiro se tratar, como o pai falou também, o pai Ronaldo falou que ele pode ter a perda total. E total é muito sério. Muito sério. Muito sério, imagina. Aí as pessoas me perguntam, mas por que isso acontece, né? Será que o pessoal fala, todos nós somos médios? Olha, todos somos médios. O pastor, ele é médio. O padre, ele é médio. O fiel da igreja, ele é médio. Aquele ateu, ele é médio. Todos são médios. O cachorro é médio. O cachorro é médio, porque ele capta coisa no ambiente da casa que nós não conseguimos captar. E o que acontece? A mediunidade, cada um tem a sua forma de lidar com isso. Nós falamos no vídeo passado sobre várias qualidades mediúnicas, e cada qualidade mediúnica a pessoa precisa desenvolver isso, saber o objetivo disso. Sabe o que acontece? Muitas vezes me dá, não vou dizer vergonha, mas me dá um aperto no coração de ver que existem muitos médiuns dentro da Umbanda que não desenvolvem a mediunidade, outras qualidades mediúnicas que poderiam ser úteis. É só de incorporação. É só de incorporação. Mas é normal ver isso, sim, mas será que não estamos fechando as portas para a intuição, para a sensitiva, para a psicografia, para outras qualidades que o médium poderia também trabalhar em prol da caridade? Então o médium ele passa a incorporar, passa a ver a incorporação como uma única forma de desenvolver a sua mediunidade dentro da Umbanda, e aqueles médiuns que não incorporam ficam se sentindo excluídos. Olha, quantas vezes eu recebo e-mail, perguntas de irmãos, eu não sinto vibração, não incorporo, eu não tenho mediunidade, a casa onde eu frequento diz que eu não posso trabalhar porque eu não tenho incorporação. Nossa, sabe, é uma situação muito chata. A própria casa diz que o médium, aquela pessoa não pode trabalhar dentro da casa porque não tem incorporação. Só porque não tem incorporação, ela não pode utilizar sua mediunidade, outras qualidades mediúnicas. É por isso que muitas vezes até o próprio espiritismo trata a Umbanda como uma religião primitiva. Porque nós não estamos levando adiante um estudo mais aberto. Nós estamos fechando o estudo dentro de
de uma cúpula, dentro de um copo, enche ele até de água até a borda e para ali. Acabou. Não pode mais transbordar, não pode esvaziar, encher um outro copo. A gente para ali. Então, muitas vezes o médium ele se torna vaidoso, super médium, porque não tem para onde ele recorrer, não tem para onde ele estudar, não tem outras portas para ele adentrar. Ele para ali e gosta e vai embora. E aí fica essas situações de terreiros de Umbanda que a gente chama de, eu costumo chamar que é uma nova vertente da Umbanda, que está sendo criada na década de 2000, que é a Umbanda Show. Nós temos aí uma nova vertente, Umbanda Show. Infelizmente, nós temos terreiros que dá show, não dá resultados. Ou pode até dar resultado, mas é um show. Desde o início do trabalho até o término, é só tabaco tocando, é só festança, só os gritos, os brados, e aí vem a pessoa falar assim, olha, eu vim aqui pedir uma ajuda porque eu estou desempregado, mas vamos fazer um trabalho para arrumar seu emprego, você vai ver só. Eu estou aqui precisando de um relacionamento, eu sou sozinho, eu estou precisando de algo. Nós vamos fazer aqui um trabalho para você arrumar um amor na sua vida, ótimo. Eu estou aqui precisando, eu estou doente e tal, nós vamos aqui te curar. Tudo as entidades fazem, mas a evangelização de levar as pessoas ao consentimento moral de cada um está deixando de lado. Lógico que não está acontecendo aqui entre nós, mas eu acredito que muitos terreiros só estão visando o trabalho dos resultados na vida das pessoas. Agora, você ensinar a criança a andar e não ensinar ela a cair, não adianta. A criança, ela aprende a andar, cai, machuca o joelho, aprende a levantar. Quando as entidades realizam um trabalho de pronto-socorro, de dar ajuda necessária naquele momento que preciso, elas vão fazer, mas com certeza elas vão ensinar essas pessoas a caminharem também com suas próprias pernas, a aprenderem a enfrentar seus obstáculos, as suas dificuldades, porque senão vai virar que nem aquele ponto de Exu. Não sei se vocês conhecem, Exu não é Cotó, Exu não é maneta, Exu tem cruz nas costas na linha de santo, ele é o capeta. Então as pessoas tratam Exu como se fosse maneta, né? Como se fosse uma muleta. Toda vez que eu preciso eu vou lá e peço, ele vai me dar. Eu não sei mais caminhar na vida se eu não tiver ali a muleta. Então, é exatamente isso que alguns seres também estão sofrendo. Isso leva cada vez mais a questão do super médium. De resolver problemas sem antes dar a essas pessoas um incentivo, um sentido para a vida, sem dar a elas uma vontade de ler um livro doutrinário, seja lá ele qual for o livro, um romance espírita, um livro de Umbanda, um livro kardecista, um livro que possa dar a ela um entendimento sobre a espiritualidade e ela poder compreender. Quantas vezes vocês já ouviram falar quantas vezes a gente já ouviu falar Jesus dentro do terreiro? Quantas vezes você viu terreiros falarem de Jesus durante as consultas? Eu acho que isso está fazendo uma falta enorme dentro dos terreiros. Pode falar, Pai Ronaldo. Duas coisas. Discordar também, viu? Primeiro com relação ao livro doutrinário, tá? Você vai passar um livro doutrinário para um médium, ele pega e fala assim, não, mas, por exemplo, eu não posso ler uma psicografia de um romance do Rubens Saraceni? Pode, mas peraí. Tudo bem, você vai ler, mas isso hoje, agora, já vai te ajudar no quê? Ou ler uma psicografia do Chico Xavier, de um Nosso Lar, Almas em Desfile, ou Lever a Lúcia Marinzec, o Voo da Gaivota, com mais os romances lá da Patrícia, que eu não lembro agora de cabeça, Violetas na Janela, e assim vai. Então, quer dizer, no que esses livros, hoje, agora, vai te ajudar? Em nada. Tá? O que você precisa? Você precisa de livros doutrinários. Tá? Pega os livros doutrinários do Rubens Saraceni, não tem problema nenhum, por que não? Pega também o livro do Alexandre Comino. Do Alexandre Comino. Pega da Mate Silva. Isso. Sabe? Mas pega os doutrinários primeiro, gente. Só que não, é difícil para ler, Ronaldo, eu não entendo, não sei o quê. Eu sempre falo, a primeira vez você não vai entender mesmo, filho.
Leia umas 2, 3 vezes, depois venha tirar dúvida. Outra coisa, você falou assim, quantas vezes você ouve falar de Jesus Cristo num terreiro de Umbanda? Toda vez que o seu capa preta está lá, todo mundo ouve falar em Jesus Cristo e Bíblia. Ele adora. E é um Exu. Para você ver a sintonia do nosso grupo. Mas eu fiz uma pergunta dessa no Face ou no YouTube, eu não lembro quando foi, e muitos falaram, realmente tá em falta. Você sabe o que me lembra, Alex? O primeiro texto que eu escrevi que foi para o jornal Umbanda Sagrada, tá? Que foi um texto do seu Capa Preta, até depois eu acho e coloco aqui no Face para vocês, que agora eu não lembro de cabeça. Mas todo mundo que estava lá no colégio, Pena Branca, lá do Alexandre Comino, que eu fui buscar os jornais lá, né? Todo mundo que estava lá falou, não é possível, um Exu não escreve um texto assim, isso daqui é uma obra de um preto velho, e eu só ouvindo comentário, sabe? Aí eu fiz assim, seu capa escreve. Aí ele falou assim, você conhece esse Exu? Conheço já faz alguns anos, né? Falou, você vai lá no terreiro que ele vai? Ele me acompanha aí durante um tempo aí da minha vida, sabe? Aí os caras pegaram, pararam e ficaram olhando, sou eu que trabalho com ele. Aí ele falou assim, sério? Eu falei, sério, tem mais textos assim, escrito por ele, não pelo Preto Velho. Ao contrário, meu Preto Velho, de vez em quando, escreve umas coisas bem pancada. Mas isso que você tá falando... Fala aí, se falta no... Deixa eu só ver aqui. 3, 4 minutos. O problema é que estudar dá trabalho. Você pegar um livro desse aqui e abrir... Falou tudo. Estudar mesmo, dá trabalho. É difícil, Leis. Né? É mais fácil ir lá na televisão agora e assistir Big Brother. Você pegar esse livro desse aqui e ler, estudar, dá trabalho. Entendeu? Agora, assistir Big Brother, essas músicas funk, besta aqui, o pessoal curte. O pessoal não consegue cantar um ponto dentro do terreiro. Mas pergunta o que está acontecendo nessas músicas funk, você não canta direitinho. Hoje eu fui no hospital, é impressionante. O negócio da minha mão. Eu fiquei quase 3 horas dentro do hospital. Isso que é um hospital particular. Fui para ver o negócio da minha mão, né? Nessas 3 horas, cara, eu acho que eu li... Foi uns 10 capítulos de um livro do Rubens Saraceni, Ritual de Umbanda. Foi uns 10 capítulos que eu li. Tava sem fazer nada. Levei o livro e fui lendo. E aí? Mas o senhor é uma pessoa que tem interesse. Não é questão de senhor. Acho que todo médico deveria ter interesse. Eu acho que a gente está chegando numa certa feita aí que a gente vai pegar e falar assim para o cara, você quer trabalhar aqui no terreiro? Quero. Mas se você não ler isso, depois eu pegar o livro na mão e você não souber de cor e salteado, você não vai trabalhar aqui. Aí sabe o que o cara faz? O cara vai sair e vai trabalhar no terreiro do vizinho. Que não exige esse tipo de estudo. Exato. Né? É por isso que eu falo, eu prefiro ficar com 6 médium do que com 60. Tem médico que gosta de espiritar. Para entrar aqui no terreiro, tem que fazer o curso na segunda-feira de curso doutrinário de Umbanda. E depois de um ano, entra para a corrente... entra para o curso de desenvolvimento mediúnico. Você está localizado onde, Erci? Suzano. Eu vou ir fazer curso com você. Pode vir, será bem recebido. Mas essa questão... 10 pessoas que falou que quer fazer o curso doutrinário umbandista, está vindo um só. Mas tá bom. Mas é isso que eu falo, tá ótimo. Tá ótimo. Você tá melhor do que o Alex que deu curso para espiritualidade. Mas eu tô começando a me acostumar com isso, gente, porque o que você falou aí é pura verdade. As pessoas não têm interesse em questões doutrinárias, elas querem espiritar. E esse espiritar, se a casa, o terreiro, o centro, o núcleo, o templo, incentivar esse médium, só vai estar alimentando o ego, a vaidade, dando a ele, lá na frente, se tornar um super médium, porque a casa precisa de líder. Ou onipotente, como a irmã falou agora há pouco. Exatamente. Ali, né? Nossa, piorou ainda. Gente, vamos encerrar esse segundo bloco, vamos entrar com o terceiro bloco para falar dos super médios anônimos. Roda aí, vou chamar vocês.
Deixa eu beber uma água lá.